Olá, este é o canal de motores. Hoje vou fabricar um dispositivo para prensar cabeçotes como este aqui, cabeçotes de Mercedes, ou seja, o mesmo modelo para todos os motores 402, 407, 421, 2242, em todos os motores da série 4 de Omsk, são usados esses cabeçotes e quero fazer um dispositivo para prensagem. A prensagem é necessária para verificar a estanqueidade, a integridade, estes canais de água aqui, ou seja, às vezes aparece uma rachadura que vai para o coletor de escape ou aqui embaixo da válvula de escape e assim por diante. Ou seja, para isso eu preciso criar pressão no sistema de refrigeração, criar pressão lá e verificar se está estanque, se o ar não está saindo por ali. Então, para isso, o que eu vou fazer? Para isso eu preciso de um material grosso, bom. Existem várias maneiras, pode-se usar um metal grosso assim, com 20 mm de espessura. Provavelmente já revirei tudo aqui e só encontrei esse pedaço, ou seja, ele já foi um pouco cortado antes, alguém já tirou alguma coisa dele, mas para mim isso não é crítico. Eu medi mais ou menos pelo modelo da junta o tamanho que eu preciso e esse buraco aqui, esse furo, fica exatamente na câmara de combustão. Ou seja, eu não vou fazer nada com ele, não vou mexer, vou deixar assim mesmo. Então, não tem problema nisso. Aqui eu tenho, aqui passa o canal de água, aqui passa o canal de água, aqui também é canal de água, esse é canal de água e esse aqui também. Ou seja, todos eles vão ficar bloqueados. Então, qual é o sentido disso? Agora eu corto essa placa no tamanho da junta, depois faço esses 6 furos. Exatamente para essas cabeças faço 6 furos e para os parafusos passantes. Pode até ser com a junta velha, mas não sei, vou ver. Talvez eu corte um tampão desse tipo de material, uma junta, talvez eu use só 2 velhas mesmo, talvez eu tenha umas metálicas velhas, enfim. Vou ver, vou pensar em como fazer, ainda não sei. E então é nesse lugar que eu vou cortar assim e é nesse ponto que o ar não vai passar, ou seja, vai ficar exatamente aqui na ponta dessa mangueira. E não vai ficar esse T aqui usando esse tipo de adaptador. Vai ser colocado um T ali e depois nesse T a gente vai instalar. Eles dão um manômetro, mas por enquanto o manômetro não serve. Vou fazer o adaptador também na máquina, né? Aqui vai ficar o manômetro e aí o ar vai ser fornecido por aqui. Não sei também com a ajuda, mas ainda vai ser feito. Tudo isso vai ser feito no processo. Por enquanto não sei exatamente como vai ser. Agora a minha primeira tarefa é marcar a chapa e cortá-la com a esmerilhadeira. Mas também vou dizer que essa superfície não está... Se eu mesmo não conseguir fazer, não sei, talvez no torno, então vou ter que mandar para a retificadora plana. Mas isso vamos ver no decorrer, por enquanto preciso cortar, furar e assim por diante. Então, agora quero tentar nivelar isso no torno, ou seja, primeiro nivelar as extremidades e depois, se der certo, a própria superfície de trabalho. Então, digamos, para começar, vou tentar este lado aqui. Então, prendi assim no mandril e vamos tentar.
Essa superfície não é tão importante, eu vou ajustar mais para melhorar a aparência. Pronto, trabalhei assim, acho que já está bom. Essa superfície realmente não tem importância nenhuma. Agora vou virar e trabalhar o outro lado também. Acho que está bom assim, vou deixar desse jeito. Trabalhei os dois lados mais ou menos. Agora mais duas. Certo, já trabalhei um pouco as bordas, agora vou tentar nivelar a superfície, vamos ver se consigo, não sei. Certo, em seguida troquei as garras, prendi assim, agora vou tentar usinar a superfície de trabalho. Certo, vamos ver como ficou. Acho que é isso, deixar assim é o melhor que posso fazer. Se eu não tiver a superfície plana, só então vou mandar para a retificadora plana. Então verifiquei a superfície, ela está um pouco fora, o meio está afundado, ou seja, de qualquer forma, provavelmente vou ter que levar para a retificadora plana. Mas eu ainda quero tentar, ou seja, eu iluminei ali com a lanterna. No geral, com uma junta acho que dá para tentar, ou seja, quero terminar isso agora. E tentar. Se eu não conseguir, aí sim vou mandar para a retificadora plana para que façam o acabamento nessas duas superfícies. Qual é a minha tarefa agora? Então, em algum lugar aqui eu preciso fazer um furo e cortar uma rosca. Para esse tipo de adaptador, bom, o furo vai ser passante e a rosca, consequentemente sim, talvez a rosca também seja passante. Ou seja, aqui eu preciso fazer um furo e cortar uma rosca, 14 por 1,5. Então eu preciso de um furo de 10 não, 14,5. Eu preciso de um furo de 12,5. Certo, marquei o ponto, peguei a broca, agora vou furar. Pego o mais 14 por 1,5, o primeiro número, e começo a cortar a rosca. Número 14 por 1,5.
Então aqui vai ser desse lado, aqui vai crescer assim. Este é o adaptador. Aqui vai ser a entrada de ar, ele vai ficar assim. Para esse canal de líquido de arrefecimento vai entrar o ar e aqui essa mangueira vai virar para cá. Pronto, já temos o começo. Agora a minha tarefa é marcar os furos para a fixação, ou seja, esses 6 furos aqui. Aqui eu tenho parafusos de 15 e de 16 porque o parafuso não passa pela cabeça. Então para 14 vou ter que fazer furos passantes. Aliás, não, os furos vão ser passantes de 16 e os parafusos vão ser de 14. Mesmo assim, não vou furar exatamente certo, sempre há um pequeno desvio, por isso agora estou fazendo os 6 furos de 16. Então agora prendi a placa na morsa, a cabeça, coloquei a broca e agora vou marcar diretamente através desses furos onde vão ficar os furos na chapa. Vamos lá. Foi assim que consegui marcar, então agora pego a broca de 16 e faço os furos passantes. Dois furos feitos e assim sucessivamente. Então furei o buraco, bati um pouco aqui com o martelo e ela caiu das minhas mãos desajeitadas. E foi aqui que teve uma batida e ficou um pequeno amassado. Agora vou levar de novo para o torno e vou usinar essa superfície de novo. No geral está tudo encaixando direitinho. Aqui está o furo. Tudo está alinhado, tudo certo. Então, aqui está o resultado. Processei, agora medi com o paquímetro. No geral, a superfície está bem aceitável. Acontece que aqui no meio tem uma pequena depressão, porque a máquina faz um leve cone em direção ao centro. O principal é que os canais fiquem bem fechados. Acho que vai ficar bom. Então, a junta vai ficar assim. Bom, talvez não essa, talvez uma nova. Ainda não decidi qual. E por cima vai a tampa do cabeçote. Agora eu preciso dos parafusos de fixação que eu, claro, não tenho, então agora preciso pensar em algo com os parafusos, ou improvisar, ou procurar. Bem, eu pensei que conseguiria terminar em um dia, mas já está anoitecendo aqui fora. Ainda tenho muito trabalho pela frente, então não consegui terminar em um dia. Então, o que eu fiz foi o seguinte, aqui eu torneei esse tipo de conector, esse conector vai ser para a entrada de ar, vou apertá-lo aqui com uma arruela e também torneei esse adaptador para o manômetro, também vou colocar uma arruela aqui. Então comprei na loja essas porcas 14 por 1,5 e eu vou usá-las como parafusos de fixação, vou usar parafusos do Kamaz, serão 3 parafusos no total, comprimento total de 152 mm, sendo 110 mm de corpo e o restante de rosca e assim por diante, 2 mais longos e um mais curto. Agora vou usar o torno e transformar esses parafusos em parafusos de fixação no geral, o resto já está pronto, só vai faltar montar tudo junto e testar.
Pronto, cortei o comprimento que eu precisava. Aqui fiz o centro para apoiar a peça. Não vou usinar, porque ela encaixa certinho na cabeça. Entra ali, cerca de 14,5. Agora só preciso usinar para a rosca e cortar a rosca. Pronto, os parafusos estão prontos, todos eles. Eu decidi fazer arruelas, fiz essas arruelas caseiras grossas para não danificar a placa com as porcas usando as arruelas. Vai ser melhor assim. Agora vou lá, vou tentar montar e ver como vai ficar. Certo, estou montando. Esse parafuso não entra, a arruela é muito grande, preciso diminuir. Pronto, apertei, ficou tudo certo. Aqui coloquei o conector em uma arruela de cobre, também usei trava de rosca na mangueira. Mais adiante, aqui também coloquei o conector em uma arruela de cobre com trava de rosca. Agora preciso instalar essa entrada de ar e o manômetro. Entreguei minha placa para a máquina de retífica plana, que fez o desbaste da superfície para mim. É assim que ela está agora. Ou seja, depois do torno, a irregularidade era de cerca de 2 décimos, então agora está tudo ajustado, minha placa está pronta. Depois cortei essa junta de borracha reforçada com fio, com 3 mm de espessura. Fiz simplesmente os furos para os parafusos e também o furo que vai para o canal do líquido de arrefecimento. Então pronto, o dispositivo está completamente pronto, agora vou testar. No próximo vídeo vou mostrar o ajuste das cabeças, ou seja, vou mostrar como isso vai funcionar, como tudo é feito e assim por diante. Ou seja, mesmo se eu não tivesse esse furo torto aqui, teria que furar de qualquer jeito porque é cego, ficaria errado. Ou seja, como podemos ver, eu coloquei ela e o furo fica exatamente no canal de escape. Se o ar começar a se acumular ali, eu vou ver imediatamente que vão sair bolhas daqui. Pronto, são essas pequenas melhorias no meu dispositivo e agora já posso testar. Hoje vou fazer o teste de pressão dessas cabeças, ou seja, são cabeças de cilindro da Mercedes-Benz. OM da série 4, ou seja, como já falei, 400 e 400 e 407, enfim, todos os motores OM da série 4. Para começar, vou falar sobre as juntas no vídeo anterior. Então, eu mostrei que fiz essa junta de borracha reforçada, ou seja, ela tem 3 mm de espessura e dentro dela vai um fio de nylon. Escolhi essa borracha de propósito, pensando que sob pressão
ela não seria esmagada e manteria a forma, mas quando comecei a testar, aconteceu uma situação bem interessante. Ou seja, eu já gravei as cenas, agora vou inseri-las assim, então faço o primeiro teste e vejo que não tive sucesso. Em vez de água, usei anticongelante velho, diluí um pouco com água. Isso é para que a placa e o cabeçote não enferrujassem tanto. Então, o que aconteceu? A gente vê que está borbulhando bastante, né? Ou seja, o ar está saindo exatamente no lugar onde a mangueira está conectada. E se olhar com atenção, dá para ver que isso tudo acontece porque eu usei uma borracha reforçada. Ou seja, o ar vaza justamente pelos fios de nylon. É uma situação inesperada assim. Ou seja, pode-se dizer que essa borracha não serve, é preciso saber, agora vão fazer uma borracha simples, não reforçada. Foi assim que essa história aconteceu. Bem, consequentemente, aqui o ar é fornecido então, e deste ponto o ar sai imediatamente pelos fios, aqui é o lugar mais próximo para o ar sair e ele sai. Foi uma situação interessante que aconteceu, ou seja, como podemos ver, neste ponto eu tinha o fornecimento de ar e onde a distância mínima para o ar passar, ele ia direto. Foi por esses fios que tudo aconteceu. Então essa borracha aqui não serviu para mim. Depois tentei e vi vídeos na internet onde usam borracha de câmara de ar, mas lá o sistema é diferente, feito com acrílico. Ou seja, tentei, peguei a câmara de ar, também cortei, fiz o furo. Aconteceu que na câmara de ar tem essas rebarbas, costuras, e essas costuras não pressionam direito. Se eu achasse só uma folha de borracha, provavelmente seria melhor que a reforçada. Como não tinha, usei a câmara de ar. E essas costuras aqui, olha, é justamente por essas costuras que o ar passa. Também não serviu. Depois tentei usar uma junta velha, mas também, não sei, parecia que tinha apertado bem, mas ela já estava amassada. Em algum lugar a vedação já estava esmagada, tinha defeitos e o ar continuava passando por ela também. Tentei usar uma dessas de metal. Tenho muitas dessas juntas, elas são novas, eu não as usei, mas desisti desse tipo de junta porque elas, enfim, estragam o bloco, isso é outra conversa. De novo, é preciso fazer muita força para amassar todas essas vedações de metal. Sim, também não funcionou, ou seja, já é a quarta opção. Tentei uma junta nova, desse tipo sim, simplesmente revestida de borracha, mas ela aqui, se você olhar, quem conhece numa junta nova, ela tem isso aqui. Aqui nesse ponto tem uma borda que se encaixa na camisa e entre a camisa e o cabeçote, essa borda é esmagada, ou seja, ela fica plana, e é isso. Eu também não consegui, com esse meu dispositivo, não consegui pressionar essa borda, mas no final eu parei, encontrei uma junta velha assim, todas essas borrachas estavam macias e essa borda já estava pressionada. Coloquei ela e agora está funcionando bem para mim, eu mostrei e estou usando ela agora. Eu experimentei tantas opções, uma borracha, outra borracha, uma junta, outra junta, terceira junta, no final só parei na quarta, ou seja, não foi tão simples assim. Então agora quero falar diretamente sobre o teste de pressão, quero mostrar neste vídeo o teste de pressão de 3 cabeçotes. Esses 2 cabeçotes aqui eu já testei, ou seja, eu sei exatamente que eles têm defeitos. Agora quero mostrar no vídeo o que é isso. E esse cabeçote aqui, ele já está comigo há bastante tempo. Uma vez caiu uma sede de escape aqui e pedaços dela foram lançados do cilindro vizinho através do coletor baixo, acabaram entrando nesse cilindro e aqui ficaram esses amassados. Depois disso, eu mandei ela para a retífica, ela foi retificada, mas já está comigo parada há alguns anos, uns 5 anos. Talvez, não sei ao certo, não posso dizer, enquanto estou gravando o vídeo, vou aproveitar para verificar também essa cabeça, ou seja, com essa cabeça, eu não sei como ela vai se comportar. E essas 2 cabeças, então, eu testei, ou seja, identifiquei de qual cabeça exatamente está vazando o líquido de arrefecimento, dá para ver claramente. Agora vou mostrar tudo no vídeo. Os parafusos já estão apertados, só vou mostrar para registrar no vídeo. Então aqui eu conecto a mangueira de ar. Certo, então eu aplico a pressão e ali, através daquela válvula que eu abro, a pressão vai caindo aos poucos. Certo, então eu cortei o galão, escolhi um de 20 litros, acho.
Eu tinha um pouco de fluido antigo, uns 5 litros, e misturei com água. Bem, primeiro para que a própria placa não enferruje e, consequentemente, a serpentina também não enferruje. Enfim, por enquanto estou testando, pode ser no anticongelante, claro, na água também não tem problema. Estou testando no anticongelante, o único problema, claro, é que o líquido escurece com o tempo. Antes era transparente, mas agora já está assim. Mas isso é detalhe, o principal é ver as bolhas. Evaporou enquanto estava parada, agora vou colocar um pouco mais de água. Pronto, adicionei água. Então agora vou abrir o ar e vamos ver. Pronto, coloquei 5 atmosferas e está caindo aos poucos. Ou seja, por enquanto não dá para ver bolhas. Certo, então coloquei ar de novo, pronto, 6 atmosferas, agora vamos ver. Aqui dá para ver que o ar ficou preso. Também percebi meus próprios erros. Ou agora preciso colocar a cabeça de lado, ou aqui preciso furar mais um orifício, onde sai o óleo debaixo da tampa de válvulas. Ou seja, agora justamente nesse lugar estão passando os gases e eles ficam se acumulando ali embaixo, já tem 2 atmosferas e meia. Certo, injetei de novo, o ar já passou do limite, o meu manômetro, olha, dá para ver na hora, né? Ou seja, vemos que o ar está se acumulando ali, se acumulando, e aí sai. Agora vou virar a cabeça de lado para mostrar exatamente de onde o ar está saindo. Certo, injetei de novo 5 atmosferas e vemos que está borbulhando bastante. Claro, eu precisava de uma banheira maior, tudo foi feito às pressas. Virei a cabeça de novo, aplico pressão novamente. Agora dá para ver claramente de onde vêm as bolhas. Olha, e o mais interessante que quero dizer é que essa cabeça eu coloquei nova há uns 5 anos. Eu coloquei algumas cabeças novas, 2 ou 3 nesse motor, há uns 5 anos, talvez 7. Ou seja, o mais interessante é que essa não é uma cabeça original da Mercedes, ela era nova. A pressão está em 1,5 de atmosfera e as bolhas continuam saindo. Então, agora a minha pressão já está em 0,6 e as bolhas continuam saindo de forma constante. Ou seja, mesmo na pressão mínima de 0,4, as bolhas continuam saindo bastante. 0,1 atmosfera e as bolhas continuam saindo, até mesmo desse cantinho. Como se tivesse sido perfurado com uma agulha ali, 4 atmosferas. Certo, com essa cabeça tudo claro, agora vou testar as outras duas. Certo, então, troquei a cabeça, coloquei aquela que ainda não testei, ou seja, agora também vou dar a pressão máxima até o limite e esperar. Certo, então vemos a pressão, eu coloquei no máximo, ou seja, 8 atmosferas, provavelmente 6, 7, 8. Por enquanto vemos que não há nenhuma bolha.
Certo, já caiu para 2 atmosferas, vou aumentar a pressão novamente. Certo, vemos que eu coloquei 8 atmosferas 2 vezes. 2 vezes ele baixou para 2 atmosferas, não apareceu nenhuma bolha, nada. Agora vou virar ela de lado, conferir mais uma vez. Certo, então virei de lado, coloco pressão de novo, 8 atmosferas. Certo, vimos que caiu novamente para 2 atmosferas sem sair bolhas em nenhum lugar. A cabeça foi verificada, está em bom estado, está absolutamente hermética, não tem nenhuma bolha em lugar nenhum. Pronto, agora vou tirar essa e colocar a terceira cabeça. Coloquei a terceira cabeça, troquei e agora também vou soprar ar. Então vemos que não há bolhas, a pressão estava em 8, cai para 4. Também reprovei essa cabeça e vou explicar o motivo, então aplico pressão novamente. Certo, vou tirar o manômetro agora e mostrar. Em geral dá para ver aqui, né? Ali naquela tampa grande estão saindo pequenas bolhas justamente dessa tampa e eu verifiquei a pressão, mesmo quando cai para uma atmosfera, essas bolhas continuam saindo. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que há um vazamento de sal para fora. Agora vou virar a cabeça e tentar gravar com o celular, ou seja, aqui eu coloco pressão de 8 atmosferas. E dá para ver que daquela tampa que sai para fora também estão saindo bolhas de um único lugar. Exatamente. Ou seja, isso tem solução, não é tão grave, dá para tirar essa tampa e colocar outra. Por enquanto, só troquei essa peça que ainda não foi descartada. Por exemplo, parecia que o líquido estava vazando da peça, mas na verdade ele estava vazando dessa tampa. Ou seja, tem um furinho bem pequeno, tipo de agulha, então isso aqui para mim já é para descartar. Isso aqui eu verifiquei. Ou seja, eu não sabia o estado dela, agora eu conferi e ela funcionou bem. Ou seja, eu ainda posso usar, e essa cabeça aqui também vou usar, mas vou trocar essa tampinha. Então, esse é o método de pressurização. Eu queria mostrar todas as cabeças, eu conferi, o aparelho ficou bom, tudo funciona, só precisa de alguns ajustes, tipo furar um buraco aqui. Então, no geral, tudo certo, muito correto. Fiz as arruelas, sem elas não ficaria bom, as porcas deixariam marcas.
Talvez eu ainda faça mais alguns ajustes, coloque um manômetro em algum lugar para que ele fique fixo e eu não precise ficar carregando para lá e para cá o tempo todo. E claro, preciso de um galão maior. No geral, tudo certo? O método funciona? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistirem. Boa sorte a todos e até mais.